Há muitos segredos grandes na Fundação SCP, mas às vezes você simplesmente tem que se perguntar quais são os segredos menores. Aqui no SCP Explicado, muitas vezes nos distanciamos para fornecer uma visão ampla dos eventos estranhos e por vezes inexplicáveis, envolvendo várias anomalias. Mas hoje, estamos abandonando nosso telescópio em favor de um microscópio para dar uma olhada na vida cotidiana de um menino muito especial, SCP-999, o Monstro das Cócegas. Tomamos a liberdade de meticulosamente perseguir, quer dizer, observar SCP-999 em sua vida cotidiana, trazendo alegria para todos ao seu redor. E não só nossos corações frios foram aquecidos, como também conseguimos compilar o necessário para fazer este vídeo que você assiste agora. Bem-vindos a um dia na vida do SCP-999. 6h30 da manhã. Acordem e brilhem, acampadores felizes. Descobrimos que o monstro do Cócegas adora madrugar. Afinal, quanto mais luz do dia lá fora, mais fácil é alegrar as pessoas. Então, pouco depois de acordar, o SCP-999 usa seus pequenos pseudópodes para colocar uma música agradável e fácil de ouvir em sua câmara de contenção. Delicioso! Ele bebe um copo de saboroso leite de soja e se serve de um café da manhã equilibrado, de chocolate, M&M's e uma variedade de gomas de frutas. Observação: este não é um café da manhã saudável e balanceado para pessoas. Lembre-se que o SCP-999 tem necessidades dietéticas muito diferentes das dos humanos. Acredite em mim, eu tentei a dieta do SCP-999. O excesso de açúcar me causou fortes dores de cabeça e horas a mais no banheiro. Mas quanto menos se falar sobre isso, melhor. Depois de um delicioso café da manhã açucarado, o monstro do Cócegas pega um giz de cera e monta seu plano do dia, geralmente preenchido com uma variedade de atividades estimulantes. Todos os dias são uma nova jornada de emoção para o SCP-999. Essa é uma parte da agenda do SCP-999 que recomendamos que você siga. Definir seus objetivos cedo pode ajudar a solidificá-los e proporcionar uma sensação de realização ao final do dia quando todas as suas tarefas estiverem concluídas. Mas quando tudo isso é feito para o SCP-999, já são 8 da manhã. Embora definir metas para o dia seguinte seja importante, o SCP-999, em sua sabedoria surpreendentemente aplicável, também conhece o poder da inspiração. Por volta das 8 da manhã, o monstro das cócegas se entrega ao seu entretenimento matinal antes de qualquer tarefa ou testes cruzados começarem. Isso envolve principalmente assistir desenhos animados em uma televisão fornecida pela Fundação SCP. Os programas favoritos do SCP-999 incluem Bob Esponja Calça Quadrada, As Pistas de Blue e os Backyardigans. A Fundação é extremamente cuidadosa com a programação que o SCP-999 tem permissão para assistir, garantindo que todos os programas sejam geralmente saudáveis e doces, com mensagens morais positivas que se pode levar para o seu dia. Bob Esponja é um favorito particular por esse exato motivo. O monstro do Cócegas vê a esponja amarela corajosa como um espírito afim que o lembra de manter uma atitude positiva, de que é capaz e de preservar um senso de diversão infantil. Após alguns episódios, 999 geralmente está pulando de alegria e, mais do que ouvindo o bordão icônico do Bob Esponja, estou pronto. Embora não necessariamente relevante, gostaríamos de afirmar que dentro desta metáfora, o Dr. Gears é o Lula Molusco. Continuando, 10 da manhã. Agora o monstro do Cócegas está realmente pronto para enfrentar o dia. Abastecido com os 2 Cs essenciais de um dia próspero, doces e desenhos, ele está pronto para fazer a diferença. Sua primeira tarefa é participar da reunião diária de pesquisadores seniores do site 19, onde os líderes recebem um resumo das atividades diárias e compartilham informações cruciais.
Reuniões matinais podem ser estressantes, principalmente quando você trabalha na Fundação SCP, onde sua tarefa diária pode ser SCP-682 parece particularmente irritadiço hoje. Você pode visitá-lo na Câmara de Contenção e perguntar sobre o assunto. Porém, ter o SCP-999 na sala é como ter a vela aromática suprema. Ele exala aquelas vibrações relaxantes e até mesmo o cheiro agradável que te coloca em um estado de profundo relaxamento. A Fundação descobriu que, desde que o SCP-999 começou a participar das reuniões matinais, tanto a satisfação dos funcionários quanto a conclusão das tarefas aumentaram. Trabalhadores felizes são também trabalhadores esforçados. Ao fim das reuniões, os pesquisadores seniores, ao sair da sala, dão um pequeno abraço ou tapinha no SCP-999 para agradecê-lo por tudo que ele faz. Isso aumenta o bem-estar emocional deles. E do SCP-999 é um dos raros cenários em que todos ganham que você encontrará na Fundação SCP. Após a reunião, o SCP-999 costuma vagar pelo local, procurando por alguém necessitado. Como você provavelmente sabe, o monstro do Cócegas tem um sentido inato para quando as pessoas precisam de sua positividade anômala única. Se um pesquisador ou um guarda estiver se sentindo para baixo, o SCP-999 terá um sentido inato de sua presença e os caçará impiedosamente para lhes dar um ânimo que eles nunca esquecerão. Permita-nos dar um exemplo específico. O oficial de segurança, Dan Richardson, estava estressado. Ele não contou a ninguém na fundação, temendo que mostrar emoção o fizesse parecer fraco, mas sua esposa estava lutando contra uma doença grave. Mesmo quando trabalhava guardando câmaras de contenção de monstros aterrorizantes, como o SCP-106, sua única preocupação era com ela. Ninguém mais sabia, exceto pelo SCP-999. Quando o monstro das cócegas sentiu o sofrimento de Dan, ele deslizou e começou a subir nele, liberando seus raios de boas vibrações anômalas. Logo, Dan sentiu uma liberdade que não vivenciava desde o início da doença de sua esposa. Mais tarde, naquele dia, ele criou coragem para visitar o conselheiro de saúde mental dos funcionários do Site 19 e falou sobre suas dificuldades emocionais. Um longo e valioso caminho para a recuperação começou com o SCP-999. Então, o monstro das cócegas pausou para almoçar. 12 horas. Diariamente, por volta do meio-dia, SCP-999 vai à cafeteria principal do Site 19 para almoçar com o pessoal da Fundação e outras anomalias amigáveis que os acompanham. Ele pega uma tigela de sorvete e um pote de gelatina colorida com a simpática senhora do almoço e desliza até a mesa onde SCP-073, Caim, e SCP-343, Deus, estão sentados conversando. Sem ressentimentos sobre toda a situação com o Mark, certo? Deus diz, mordendo seu hambúrguer. É um processo, responde Caim. Qualquer constrangimento presente evaporou assim que o SCP-999 entrou em cena. As anomalias misteriosas sorriram e começaram a acariciá-lo enquanto ele gorjeava. Deus levitou a colher para alimentar 999 com seu sorvete, o que Caim achou um pouco exibido, mas se conteve porque estava perdido no momento. Caim usou seus dedos precisos e mecânicos para ajudar 999 a abrir seu pote de gelatina. O Dr. Clef, que comia em uma mesa próxima, passou para dar um tapinha brincalhão na cabeça do SCP-999. E dado que o Dr. Clef normalmente tem a sensibilidade de um lobby do Call of Duty no Xbox 360, essa demonstração de vulnerabilidade foi de fato um ato excepcional. O Dr. Bright teria feito o mesmo, mas estava na detenção do Conselho U5 durante o almoço, pois fez algo estúpido novamente. O que foi desta vez? Veja se você consegue adivinhar. 1h30 da tarde. Após o almoço, o SCP-999 passaria meia hora tendo explicada a natureza de seu pai, o terrível Rei Escarlate.
Para aqueles com acesso a certos documentos secretos, saberão que o SCP-999 vem do mais improvável dos pais, o monarca interdimensional, destruidor de universos, do caos e do mal conhecido como Rei Escarlate. Ele era, na verdade, a prole da 7ª noiva do Rei Escarlate, cujo filho foi profetizado para um dia derrotar e destronar o Rei Escarlate, não através da violência e do ódio, mas através de um amor e bondade tão grandes que apagam a escuridão do Clã Carmesim. Ele ainda não está pronto para enfrentar seu pai distante, e a Fundação não gostaria disso. Eles já erraram no passado por serem precipitados e por armarem precocemente anomalias sob seus cuidados. Basta lembrar do desastre que ocorreu quando tentaram fazer Abel parte de uma força-tarefa móvel, e ele matou seus colegas da Fundação quando ficaram sem missões para Leondar. Por isso, decidiram adotar uma abordagem muito diferente com o SCP-999. Em vez de pressioná-lo demais, cedo demais, eles decidiram começar a alimentá-lo com conhecimento pouco a pouco todos os dias depois do almoço. Alguns dos pesquisadores mais eruditos têm lido para ele trechos escolhidos das escrituras da Evitas sobre o Rei Escarlate. Eles sempre seguem com um pouco de Rupert, o urso, só para que as coisas não fiquem muito intensas. 2h, após essa abordagem única da Fundação SCP, na hora do conto. O SCP-999 está livre novamente para perambular pelo local, distribuindo alegria aos mais necessitados. O SCP-999 é totalmente não julgador, considerando até mesmo uma besta de pura violência e ódio como o SCP-682, um amigo em potencial. Você pode se lembrar quando o 999 fez jus ao nome e fez cócegas no réptil, difícil de destruir até ele se render, provocando um ataque de riso histérico na besta normalmente durona. Por isso, o 999 às vezes se aventurava nas áreas escuras e assustadoras do local, onde a maioria temeria pisar se não fossem designados para lá. Para começar, ele se aninhou contra o exterior da cela do SCP-049, a cela do Médico da Peste. O sinistro cirurgião estava se sentindo um pouco desanimado devido ao seu contínuo fracasso em erradicar a peste e a teimosa relutância da Fundação SCP em ajudá-lo na tarefa. Porém, uma visita carinhosa do monstro das cócegas, mesmo através de um divisor de plexiglass, bastou para afastar a tristeza, quando ele mais precisava de ânimo. Isso fortaleceu a determinação do médico. Ele continuaria sua pesquisa, não importa quantas vidas levasse para aperfeiçoar seu método curativo. Não foi o melhor resultado de uma interação com o SCP-999, mas ele estava feliz que o peculiar homem de bico parecia um pouco menos deprimido agora. Mesmo que a ausência de depressão possa resultar em mais assassinatos futuros. Quem seria o próximo na fúria de alegria e vibrações positivas do SCP-999? O SCP-999, conhecido como o Benevolente, é amigo de todas as crianças e faz o possível para melhorar a vida das crianças anômalas contidas pela Fundação SCP. Como parte de suas rondas diárias, ele sempre faz questão de visitar a SCP-053, a jovem menina, pois sua aura de positividade é muito poderosa para que a habilidade anômala da menina de causar paranoia e violência passivamente o afete. Ela frequentemente relata ter um tempo maravilhoso durante suas sessões, embora deseje que seu grande amigo dragão pudesse participar também de suas festas de chá. 4h. Nesse horário, o SCP-999 volta a vagar, procurando pessoas ou anomalias às quais ele possa oferecer ajuda. Ajudar as pessoas, se você ainda não percebeu, é uma das maiores alegrias da vida do 999. Por isso, ao deslizar perto da ala de contenção de humanoides de alta segurança e ver grupos de pesquisadores correndo para as colinas, ele sentiu que talvez fosse necessário ali
e decidiu investigar mais. Enquanto os pesquisadores corriam gritando em uma direção, o SCP-999 deslizava ousadamente na outra. Ele ouviu um pesquisador gritar: "O velho escapou! Soem o alarme e corram para salvar suas vidas!" As sirenes de violação de contenção não fizeram nada para deter o SCP-999, mesmo retumbando o ar ao seu redor. 999 não temia a morte, apenas o fracasso. Fracasso na tarefa de fazer todos ao seu redor tão felizes quanto possível, até e incluindo algumas das criaturas mais horríveis e depravadas que a Fundação SCP já continha, incluindo muito a criatura monstruosa que se aproximava dele pelo corredor. O velho SCP-106 deu uma risada rouca, enquanto se arrastava pelos azulejos, seu líquido preto borbulhando no chão. Com uma mão, ele passou as pontas dos dedos pela parede, espalhando uma corrupção que corroía a parede como um câncer. Com a outra mão, ele arrastava o cadáver derretido de um pesquisador azarado, que estava muito perto da parede da câmara de contenção de 106. Agora, o velho estava ansioso para causar mais dor e caos no restante da instalação antes de ser forçado a voltar para o confinamento. Até que ele se deparou com o SCP-999 vindo em sua direção no corredor. De repente, 106 sentiu algo mudar em sua mente. Seus pensamentos, normalmente aguçados, predatórios e sádicos, de repente pareceram estranhos e sem forma. Era como se ele tivesse sido atingido por um clorofórmio anômalo que amortecia a borda de seu mal. E então ele estava rindo. Por quê? Porque essa estranha criatura gosmenta rastejou até seu corpo e começou a fazer cócegas nele incessantemente. Não fazia sentido como essa criatura não era afetada por seu muco corrosivo. Mas já era tarde demais. Ele estava dobrado no chão, gargalhando. Azar para o velho, mas sorte para todos os demais. Isso o acalmou até que uma força-tarefa móvel, com luzes intensas, apareceu e o levou de volta ao confinamento. Foi uma derrota verdadeiramente humilhante para o SCP-106, mas ao mesmo tempo seria grosseiro negar que ele teve um bom momento. 7 da noite. Ao final da noite, o SCP-999 ainda tem muito a fazer. Afinal, todo dia que termina na Fundação SCP também anuncia o fim da vida de muitas pessoas, e isso em um bom dia também. Sempre havia muitas pessoas que precisavam ser animadas no final de cada dia, e ninguém estava mais à altura da tarefa do que o monstro das cócegas. Primeiro, o SCP-999 decidiu ir até a enfermaria do Local 19 para tratar todos que haviam sofrido diferentes graus de ferimentos horríveis em um dia típico de trabalho na Fundação. Alguns estavam terrivelmente queimados, outros mutilados, e alguns praticamente catatônicos devido ao trauma mental das coisas que presenciaram. Muitos tinham feridas distintas e frescas, que só poderiam vir das enormes garras e presas do SCP-682. Era uma poderosa fonte de miséria. O SCP-999 deslizava entre as camas, aconchegando-se aos pacientes da ala médica, elevando seus ânimos. Você ficaria surpreso com os benefícios medicinais de uma mentalidade positiva, um dos poucos tratamentos que não vão te arruinar se você não tiver seguro. Após auxiliar os feridos, SCP-999 visitou os alojamentos da classe D. Enquanto a maioria da Fundação SCP desprezava as classes D devido ao histórico criminal de muitos, o SCP-999 não tinha tais preconceitos. Ele percebeu a confusão e o medo das pessoas nos alojamentos quanto à segurança, e isso bastou para que ele entrasse lá para ajudar. Ele deslizou pelo corredor, notando que algumas beliches estavam vazias devido aos testes mais leves do dia. Esses criminosos endurecidos, muitos dos quais eram literalmente assassinos, imediatamente se sentiram amolecendo na presença dessa criatura alegre e gordinha pela primeira vez em muitas de suas longas, difíceis e trágicas vidas. Eles ousaram acreditar que talvez tudo pudesse ficar bem
em algum momento, num futuro não tão distante. E o SCP-999 não poderia estar mais feliz com isso. 9h30 da noite, com o fim da noite se aproximando. Um pesquisador designado para o SCP-999 lê uma história de Ninar para ajudá-lo a relaxar após um dia agitado. O SCP-999 tenta não dormir muito tarde. À noite, sabendo que dormir cedo e acordar cedo garantem saúde e energia. A canção das baleias e o ruído branco tocam num radinho, enquanto o SCP-999 se prepara para dormir, ansioso pelos sonhos mais doces. Assim finda mais um dia incrível. E aí está, pessoal, um dia na vida do infinitamente adorável SCP-999. Você acha que pode incorporar algo da rotina diária do Monstro do Cócegas na sua vida? Conte-nos nos comentários. Pessoalmente, em um mundo que às vezes pode ser frio e cruel, acreditamos que ter a força para ser um pouco mais gentil e sorrir um pouco mais brilhante pode fazer uma diferença muito maior para algumas pessoas do que você jamais entenderá. E ninguém exemplifica isso melhor do que SCP-999. Agora vá conferir SCP-999, Monstro do Cócegas vs os SCPs mais malignos. E filhos do SCP-001, o Rei Escarlate, é realmente o IC-999, seu filho? Para mais contos deste adorável garoto gordinho,